Filipenses, capítulo 1, do verso 27 até o verso 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um mesmo espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse momento precioso, por esse momento de culto, onde que nós sabemos que o Senhor nos conduziu até aqui. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, e somos gratos, ó Deus, pela bênção de ter a tua palavra diante de nós. Ó Deus, nós declaramos o quanto nós somos carentes, dependentes do Senhor, e pedimos essa noite que o teu Espírito Santo derrame graça, Deus, traga luz à nossa escuridão, e esclareça, Pai, a tua vontade, para que os nossos corações, ó Pai, venha responder de forma obediente tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus, nos ajude, nós clamamos a Ti, e peço que faça, ó Pai, com que o nosso coração, essa noite, seja uma terra fértil para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é importante, antes de dedicarmos atenção propriamente nos versos que lemos, entender um pouquinho o que estava acontecendo, e eu destaquei aqui 2 pontos para compartilhar com os irmãos, lembrar os irmãos do que está acontecendo aqui nesse momento quando Paulo escreve essa carta. E algo importante da gente ter acesso e que traz conhecimento e agrega é entendermos quando que essa igreja surgiu, quais foram as circunstâncias, né? Assim como toda igreja tem ali, na nossa realidade, provavelmente um membro fundador, né? Pessoas que dedicaram ali as suas vidas, de repente abriu a porta da sua casa para receber aqueles primeiros encontros. A igreja, no caso, antes de se formar a igreja, seguindo aí a nossa doutrina, ela primeiro é congregação, e não foi muito diferente. E o surgimento dessa igreja, conforme a gente tem o registro de Atos, capítulo 16, depois eu convido os irmãos a fazer a leitura a partir do verso 9, é muito enriquecedor. Nós não iremos fazer essa leitura agora, mas eu quero lembrar que eu acredito que os irmãos já conhecem a história. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele decide, ele traça ali uma rota juntamente com Silas, de ir para o sul da Ásia, quando ele, num sonho, ele recebe uma visão de um homem da Macedônia, dizendo o seguinte: olha, venha até a Macedônia, venha nos ajudar, traga a palavra até a Macedônia. Sem demora, Paulo percebe que isso é uma orientação divina. Então o texto fala que de imediato ele então muda sua rota, e com Silas ele direciona ali até chegar nessa cidade da Macedônia, até chegar nessa região da Macedônia. E a primeira cidade que ele chega é exatamente a cidade de Filipos. E nessa cidade, meus irmãos, é destacado aí 3 personagens que a gente enxerga no texto, segundo o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, que fizeram parte. A primeira personagem que aparece lá em Atos 16 é uma vendedora de púrpura que tem o nome de Lídia, Lídia é uma vendedora de púrpura, uma comerciante, uma mulher muito bem sucedida, por sinal, O simples fato de ser citada, mencionada, mostra que ela tinha ali um zelo, uma dedicação,
ela era inicialmente convertida ao judaísmo, então ela tinha ali informações a respeito do Messias, do Evangelho, e quando Paulo chega naquela cidade, eles procuram um lugar de oração, e na beira do rio ele tem esse primeiro encontro com Lídia, né? O texto fala que naquele momento ela recebe a palavra e ela é batizada. Essa é a primeira personagem, né? Que, vamos colocar assim, uma das membros fundadoras da igreja de Filipos. O segundo personagem, né, a segunda, melhor dizendo, personagem, tem a ver com uma mulher que a gente não sabe se converteu, mas a gente vê uma participação dela muito importante. Uma mulher que inicialmente ela era possuída por um espírito de adivinhação. E o texto fala que enquanto Paulo percorria naquela cidade, ela anunciava, olha, esses homens aí anunciam a mensagem da salvação. Até que em um determinado momento, Paulo, incomodado com aquela situação, ele repreende aquele espírito maligno e aquela mulher já não tinha mais aquela habilidade, né? Como ela era uma serva, possivelmente uma escrava, aqueles que tinham o poder sobre ela, vendo aquela situação, vendo que o lucro, né, a chance do seu lucro ali estava indo embora, eles então prendem Paulo e Silas, causa todo aquele alvoroço, leva eles até as autoridades e falam o seguinte, olha, esses homens que têm passado por aí vêm trazendo costumes que não têm a ver com o nosso contexto romano. Eles estão tentando nos convencer e a partir daquele momento, Paulo e Silas é levado na prisão. Antes de ser preso, eles são açoitados. E agora chega o terceiro personagem da história. Quem que é? Os irmãos lembram? O carcereiro. Naquela situação, onde que Paulo e Silas está preso, depois de uma surra, a ideia, a proposta da prisão, quando a gente avalia um pouquinho o texto, não era uma prisão comum, onde que você tinha liberdade de repente de andar e de se locomover, era a prisão de segurança máxima, assim dizendo, e naquele lugar ali você ficava com os pés e as mãos amarrados, fixados num tronco ali, de forma que qualquer movimento, né, após uma surra era limitado. Então era uma situação completamente desconfortável. Algo que chama a minha atenção, que eu acredito que chama a sua também, é que exatamente nessa condição, Paulo e Silas, meia-noite, eles cantam louvores ao nosso Deus. E é maravilhoso saber porque, mesmo de forma inicial, antes de atentarmos para isso, quando a gente avalia a vida de Paulo num contexto geral, a gente percebe que Paulo, ele não é aquele homem que sofre ou que tem a coragem de reclamar ou de murmurar diante das circunstâncias. Talvez naquele momento Paulo que poderia ter questionado, mas não foi Deus que apareceu em visão através desse homem da Macedônia pedindo ajuda e hoje nós estamos aqui na cadeia, né, presos, açoitados? A gente vê a manifestação do poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as circunstâncias. Depois que Paulo e Silas cantam, as cadeias se abrem, aquele carcereiro que era responsável por aqueles presos ali, prestes a tirar a própria vida, Paulo grita lá de dentro, fala, não faça isso, porque estamos todos aqui, né? Uma situação também incomum. O propósito de Deus era o surgimento, o início da igreja de Filipenses. E o texto fala que aquele homem entra trêmulo naquele ambiente e fala, o que eu preciso para ser salvo? E a resposta de Paulo é o seguinte, olha, você precisa crer no Evangelho, você precisa crer em Cristo Jesus, entender o motivo que vale a pena, o motivo pelo qual nós estamos presos aqui. A palavra de Deus fala, ainda em Atos 16, que Paulo pregou, aquele homem no decorrer da noite cuidou de Paulo e de Silas, e não só ele, mas como toda a sua casa recebeu o Evangelho, né? Ele e toda a sua casa foi salvo, foi alcançado pela graça salvadora. Olha que curiosidade maravilhosa. Olha como que nasce uma igreja, né, segundo o propósito de Deus. Contra toda e qualquer expectativa humana, mas sendo completamente conduzida pela forte mão do nosso Deus, que é criador e sustentador de todas as coisas. Depois que Paulo escreve, né, depois que Paulo inicia ali, tem esse primeiro momento, a igreja continua. A igreja cresce, a igreja avança.
E quando Paulo escreve essa carta aqui, um dos motivos pelo qual Paulo escreve essa carta é para agradecer a Deus e aos irmãos de Filipenses. Porque era uma igreja generosa, uma igreja que tinha abençoado financeiramente o ministério de Paulo. Não o ministério de Paulo, o ministério que Paulo estava responsável, o ministério da pregação, do avanço do reino de Deus. Foi exatamente por meio desse ministério que um dia o evangelho chegou até mim e a você, do lado de cá, né? Louvado seja Deus por isso. Então, um dos motivos que Paulo escreve essa carta é para agradecer aos irmãos pela generosidade. Era uma igreja que se comprometia. Paulo não agradece necessariamente pelo dinheiro, mas pelo o fruto, o dinheiro na verdade, a contribuição financeira, evidenciava algo mais belo. A igreja estava comprometida com o reino. O coração da igreja não estava voltado e focado para as coisas terrenas, mas sim para um propósito maior, mais belo, o avanço do evangelho. Além disso, outro motivo pelo qual Paulo escreve é para dar notícias a respeito de si e também para instruir, orientar a igreja com algumas dificuldades internas que estava tendo, né? Parece que não é de hoje as intrigas, as discussões, as diferenças. E às vezes isso vem à tona, tentando nos tirar do foco, e Paulo orienta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, instrui a igreja no caminho que ela deve andar e permanecer, alerta também contra os falsos mestres. Esses são alguns dos pontos que Paulo aborda nessa carta, mas além disso, essa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipenses é identificada como a carta da alegria. Diversas vezes, mais de 15 vezes, aparece o termo convidando a igreja a se alegrar, a se regozijar, a ser grata. Curiosamente, onde que Paulo estava quando ele escreve essa carta? Preso em Roma, né? O capítulo 28 de Atos traz esse contexto, né? Percebe que para Paulo, no decorrer do seu ministério, da sua caminhada com Cristo, as dificuldades não são necessariamente um grande problema. Por mais que de repente o projeto de Paulo era né, quando ele percebe que a mão de Deus intervém, ou por maldade, ou pela dureza do coração daqueles que estavam ouvindo, indiferente das circunstâncias, né, apesar talvez da dificuldade do homem, nós vemos a manifestação da graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo no avanço do evangelho, né? Tem um texto da palavra de Deus que fala que onde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, por mais que de repente, pensando aqui na prisão de Paulo e Silas em Filipos, por mais que onde que o pecado estava abundando ali, que tinha aqueles homens que estavam explorando aquela serva, né, que estava possuída por aquele espírito de adivinhação, por mais que tinha ali aquela maldade, a manifestação da graça de Deus foi maior. Isso nos ensina. A graça de Deus é maior do que todas as nossas tragédias, dificuldades. Ela que nos dá força, ela que nos dá vigor e condição de continuarmos a nossa jornada. Voltando aqui e voltando a atenção para os versos que nós lemos, Paulo aqui no final do capítulo 1, ele traz algumas lições muito, muito valiosas que não são aplicáveis somente à igreja de Filipos, mas com certeza a mim e a você. E a primeira dessas é exatamente no verso que nós lemos, o verso 27, convido você a ler comigo de novo, atentar a leitura, diz assim: vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo. Se formos pensar a respeito da dignidade, do merecimento, né, Paulo fala em Efésios e Colossenses que a salvação não tem nada a ver com o mérito nosso. Né? Não é apresentarmos o nosso currículo para Deus, a nossa frequência, a nossa participação, o nosso controle de dízimos, né? Que de repente evidencia a nossa fidelidade financeira para com a igreja. Nada que nós temos de recursos humanos, a partir daquilo que a gente consegue fazer, é o suficiente para garantir para mim e para você a salvação. Então nós não éramos dignos. Mas a partir daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, sim. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele fala em Efésios, né? Esse Jesus Cristo que é Senhor, Ele veio salvar, Ele veio nos redimir, Ele veio limpar o nosso coração e nos tornar dignos diante
de Deus. Louvado seja Deus por isso. Não éramos dignos, mas por meio de Cristo Jesus, nós fomos feitos dignos. Temos essa oportunidade de estar diante de Deus. Hebreus 10 fala que Ele é aquele que preparou e abriu um novo e vivo caminho. Então nós temos essa oportunidade de estar diante de Deus, em oração, essa noite reunidos como igreja para prestar esse culto coletivo. Então isso é uma bênção. O que Paulo fala logo nesse primeiro verso que nós lemos é para que eu e você viva de forma coerente com aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. O seu sangue não foi derramado ali naquela cruz para que a nossa vida se resumisse em práticas religiosas, em cumprimentos religiosos. Isso é extremamente importante, meu irmão. A tradição, muitas vezes a gente carrega isso, tem aí uma herança que muitas vezes nos estimula, serve de referência para mim e para você. Mas o viver de forma digna do Evangelho, na verdade, ele aponta, ainda ele se destaca, o Evangelho sendo uma boa notícia, não é uma boa notícia qualquer, a boa notícia faz referência ao Filho de Deus, aquele que é Senhor e veio nos salvar. A maneira como eu e você devem viver, como os discípulos de Jesus devem viver é essa, de forma digna do Evangelho, a honrar a Deus em tudo que temos e somos, em todas as nossas relações. Viver de forma digna do Evangelho é se comprometer, meu irmão, para todos os dias ser um esposo melhor, um pai melhor, de igual forma uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um chefe melhor, um funcionário melhor, um cidadão melhor. A ação da graça e de salvadora de Cristo nas nossas vidas nos transforma por completo. E Cristo nos alcançou não para que vivêssemos somente a eternidade com Ele, pensando na glória, mas para que fizéssemos a diferença aqui no lugar que nós estamos. Né? Somos chamados para ser sal e luz, para fazer a diferença, para impactar aqueles que estão à nossa volta. A partir da palavra falada, confessada, claro. A partir da proclamação do Evangelho, com certeza. Mas para comunicar isso a partir das nossas vidas, do nosso testemunho, do nosso comprometimento, do reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos da graça de Deus, né, em vivermos de uma forma a glorificar o nosso Deus. Viver de forma digna do Evangelho é se comprometer em fazer o seu melhor para honrar a Deus. Porque Cristo fez o seu melhor por mim e por você. Amém? Olha só o que ele diz na parte B do versículo 27. Para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meu irmão, todo progresso que Paulo teve em todas as suas viagens missionárias, Paulo não estava sozinho. Ele foi abençoado pela igreja e ele sempre tinha mais um, dois, sempre tinha uma equipe. Ele era cercado de amigos do reino. Né? Paulo, quando ele está nessa viagem, no início da igreja de Filipos, ele estava com Silas. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele também estava cercado de amigos. Se você for ver, no primeiro verso do capítulo, ele, no próprio remetente da carta ali, na saudação, ele apresenta que ele está com Timóteo. Quem que escreveu o livro de Atos? Quem? Lucas. Então, Lucas provavelmente estava com Paulo quando Paulo estava preso. É interessante saber que essa prisão que Paulo estava era uma prisão domiciliar, ele alugou uma casa, o custo era dele. Apesar dele ficar ali, né, sendo vigiado pela guarda do Palácio Romano, ele tinha uma certa liberdade de receber visitas, das pessoas vinham até ele. Então Lucas está com ele ali nesse ambiente. Paulo é cercado de amigos. No próprio ministério de Paulo, meus irmãos, nós vemos esse protótipo de como nós devemos ser como igreja. A igreja não tem a ver com uma reunião de eu. A igreja é o nós. E Paulo ressalta isso na parte B do verso 27. A necessidade de permanecermos unidos, a unidade da igreja. Afinal de contas, nós somos um só corpo, amém? Membros uns dos outros. Cristo é o nosso cabeça. É o Espírito Santo que age nesse lugar aqui, nesse ambiente, nas nossas vidas, convencendo-nos da justiça, do pecado, do juízo, capacitando-nos a ser homens e mulheres segundo a vontade de Deus, a imagem conforme a semelhança de Cristo. É o Espírito Santo que nos conduz por esse caminho da verdade, e é esse caminho que nós devemos permanecer. E as instruções do apóstolo Paulo aqui para essa igreja, e com certeza a instrução de Deus para mim e para você essa noite, é para que nós estejamos
firmes em um só espírito, como uma só alma. Não existe outra maneira de ser igreja a não ser unidos no mesmo propósito. Eu sei que aqui a gente vai ter vários contextos, membros que têm 20, 10, 30, 40 anos de caminhada com Cristo, outros que estão chegando agora. E nem sempre, meus irmãos, é fácil cedermos ou alinharmos a vontade do outro, da nossa liderança. Nem sempre é fácil obedecer ou ser contrariado. Mas o que nós devemos entender é que nós temos uma responsabilidade maior do que a nossa vontade pessoal. Nós estamos aqui com o objetivo de representar o reino de Deus aqui nessa terra. E Deus levanta homens e mulheres para nos liderar, segundo a orientação da palavra, para que caminhemos juntos. Por isso que a igreja é formada de pastores, de líderes. Então, a partir disso, meus irmãos, essa orientação ela precisa ser considerada por mim e por você. Existe uma necessidade de permanecermos unidos no mesmo propósito, um só espírito, como uma só alma. Olha que legal a parte final do versículo, quando ele fala lutando junto pela fé evangélica. O termo usado aqui tem a ver com um esporte, um contexto de confronto coletivo. Aqui não é uma batalha individual. Isso também nos ensina muito, porque a nossa caminhada com Cristo e a nossa caminhada no reino não é uma caminhada individual. Não é cada um por si, Deus por todos. Não, cada um ajudando um ao outro, suportando uns aos outros. E a ideia do suportando não é simplesmente tolerando aquele irmão que constantemente esbarra no seu calo. A ideia de suportando é sendo suporte em amor, apoiando. Se o irmão de repente está pisando no seu calo é porque existe uma necessidade de amadurecimento espiritual, ele precisa de oração, ele precisa de acompanhamento, ele precisa da ação da graça de Deus na vida dele. E é com amor e com consciência que a gente faz isso. Unidos, lutando juntos, melhor dizendo, pela fé evangélica. A ideia de luta aqui já apresenta esse confronto. Muitas das vezes isso ilustra de forma muito clara a nossa realidade nesse mundo, não é? Quantas são as dificuldades que nós enfrentamos em relação à criação dos nossos filhos, o contexto que nós estamos inseridos, é uma guerra espiritual. E para que a gente seja bem-sucedido, para que sejamos bem-sucedidos nessa batalha, precisamos estar com a nossa vida alicerçada na palavra de Deus. Precisamos obedecer àquilo que a palavra de Deus nos orienta, e ela nos orienta a lutar junto. Amém? Então não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. A chance de sermos atingidos quando estamos sozinhos e neutralizados é muito grande. Mas quando a gente está cercado, mesmo que às vezes a gente é atingido, nós temos quem está do nosso lado para nos amparar. Então que Deus, em nome de Jesus, dê graça a essa igreja para que essa igreja vai permanecer unida no mesmo propósito, como uma só alma, sendo conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Já finalizando, meus irmãos, eu quero ler os últimos versos. Versículo 28 diz assim: e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim e agora ouvis que é meu. O que Paulo está falando aqui? Paulo está instruindo aquela igreja a permanecer, porque aquela mesma experiência que os irmãos viram quando Paulo e Silas iniciou esse trabalho lá, de ser preso, de ser açoitado, de sofrer injúria, naquele momento eles estavam sofrendo. A igreja de Filipos, ela era uma igreja em meio a uma comunidade romana, e os judeus, os crentes, os cristãos eram um grupo pequeno. Aquela mesma oposição que Paulo e Silas sofreu no início ali daquele momento quando Deus levanta eles, essa igreja agora estava sofrendo, E a orientação de Paulo é o seguinte: olha, lembra aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, os versos
O verso 11 diz assim, olha, nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viram antes de vós. É isso que Paulo está lembrando os irmãos. Olha, se nós estamos sendo perseguidos, lembra das palavras de Jesus? Nós somos bem-aventurados. Existe aqui algo que talvez é difícil para a gente compreender, mas eu entendo que Deus derrama graça e no decorrer das nossas vidas a gente chega mais perto disso. Mas existe aqui no Evangelho a caminhada com Cristo, algo que às vezes nos constrange um pouco, mas existe uma felicidade, uma alegria em meio às circunstâncias, às lutas. E essa alegria vem de Deus, só Ele pode explicar. Essa paz que excede todo entendimento vem dEle. É por isso, meus irmãos, que diante das lutas que nós enfrentamos, das perseguições, sejam elas internas ou externas, nós devemos permanecer com Cristo. É por isso que nós não devemos permanecer, permitir, melhor dizendo, que as nossas frustrações nos impeçam de prosseguir com a caminhada. Lembre que existe um Deus soberano que conduz todas as coisas, e por mais que as coisas às vezes saiam do controle das nossas mãos, permanece no controle das mãos dele. Por mais que às vezes, outrora, eu e você se encontre como Paulo e Silas ali naquela prisão, mas que não nos falte o louvor da nossa boca. Essa convicção, esse coração que nós estamos sendo conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que talvez estejamos retidos, presos, limitados por alguma situação, ou talvez o nosso coração tenha sido tomado pelo medo, pela angústia, pela insegurança, quando nós olhamos a qualquer outro cenário fora desse contexto da caminhada com Cristo. Que os nossos olhos sejam claros e fixos em Cristo Jesus, para que eu e você consiga permanecer nessa caminhada. Eu gostaria de orar com você nesse momento, encerrando esse momento de reflexão da palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Pai, porque entendemos que nós não estamos à deriva da nossa própria capacidade, mas nós temos o Senhor, que tem direcionado os nossos passos, que tem, ó Pai, por meio da Tua palavra, iluminado o caminho, dado direção aonde seguirmos. E nós somos gratos a Deus porque nós desfrutamos da presença constante do Teu Espírito Santo, nos convencendo, nos capacitando, nos orientando, assim como o Senhor tem feito, ó Pai, no sustento dessa igreja. Pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê graça e condição de, acima de tudo, viver de forma coerente com aquilo que o Senhor nos chama para ser. Honrando e glorificando o Senhor Jesus, ó Pai, com tudo que temos e somos. Deus, derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para que nenhuma dificuldade, circunstância, achismo, egoísmo venha ser maior do que aquilo que nos une, que é o Senhor. Que a Tua igreja venha permanecer unida, Pai, sendo conduzida pelo Teu Espírito Santo, na liderança dos Teus servos, ó Pai, dessa equipe pastoral que o Senhor tem levantado para conduzir o Teu povo em nome de Jesus. Deus, nós oramos a Ti porque é verdade que muitas das vezes somos cercados por circunstâncias, tribulações, muitas das vezes essa traz angústia no nosso coração, mas nós aprendemos que nós devemos colocar diante de Ti todas as nossas queixas, os nossos questionamentos. É isso que fazemos essa noite, porque talvez essa tenha sido, ó Pai, o reflexo daquilo que nós temos vivido nesses últimos dias, num contexto familiar, se olharmos, ó Deus, para a realidade do nosso país, do mundo que nós estamos vivendo, ó Deus, a situação se encontra crítica, caótica, mas ajude-nos a voltar os nossos olhos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, em quem nós temos a esperança, ó Pai. É o Senhor que é o nosso Salvador, que mesmo, ó Pai, em meio a todas essas lutas e dificuldades, o Senhor nos dê a graça de encontrar a felicidade plena no Senhor, que é acima de toda e qualquer dificuldade. Que Teu Espírito Santo complete essa palavra no nosso coração. Clamamos que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.